Bem-vindo! É um prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, pois sua participação é fundamental e nos ajuda muito. Fique atento e acompanhe de perto, pois vamos mergulhar em uma incrível narrativa que revela o poder de Deus em ação na vida de seu povo. Não se esqueça de interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Sua contribuição enriquece ainda mais essa experiência coletiva. Esteja preparado, vamos começar. Pergunta 1. Fui o primeiro rei de Israel e, apesar de ter começado bem, desobedeci a Deus. Quem sou eu? A. Rei Davi. B. Rei Salomão. C. Rei Saul. D. Rei Ezequias. Tempo. Resposta correta, C. O Saul foi o primeiro rei de Israel, mas, devido à sua desobediência a Deus, perdeu sua posição como rei. 1 Samuel capítulo 15 versículo 10 a 11. Pergunta 2. Fui conhecido por minha habilidade de tocar harpa e acalmar o espírito de Saul. Quem sou eu? A. Samuel. B. Josué. C. Davi. D. Salomão. Tempo. Resposta correta, C. Davi era conhecido por ser um talentoso tocador de harpa e era chamado ao palácio do rei Saul para tocar e acalmar seu espírito quando este estava perturbado. Essa habilidade de Davi é mencionada em 1 Samuel capítulo 16 versículo 14-23. Pergunta 3. Fui o profeta enviado por Deus para confrontar Davi sobre seu pecado com Batseba. Quem sou eu? A. Natã. B. Samuel. C. Elias. D. Moisés. Tempo. Resposta correta. A. Natã foi o profeta enviado por Deus para confrontar Davi por causa de seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias. Natã contou uma parábola a Davi para ilustrar seu erro e, com coragem, o repreendeu em nome de Deus. 2 Samuel 12. Pergunta 4. Fui um gigante filisteu e um dos maiores inimigos enfrentados por Davi. Quem sou eu? A. Sansão. B. Gideão. C. Jericó. D. Golias. Tempo. Resposta correta, D. Golias era um gigante filisteu que desafiou o exército de Israel. Ele era conhecido por sua grande estatura e habilidades de combate. Davi, ainda jovem e não tão experiente em guerra, enfrentou Golias com apenas uma funda e uma pedra e o derrotou. 1 Samuel 17. Pergunta 5. Fui uma das esposas de Davi e mãe de Salomão. O próximo rei de Israel. Quem sou eu? A. Ainoã. B. Batseba. C. Mical. D. Abigail. Tempo. Resposta correta, B. Batseba foi uma das esposas de Davi. Davi a viu tomando banho no telhado de sua casa e se apaixonou por ela, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um dos seus soldados. Batseba se tornou mãe de Salomão, que sucedeu Davi como rei de Israel. 2 Samuel 11.
Pergunta 6. Fui o profeta que ungiu Davi como rei de Israel, em obediência a Deus. Quem sou eu? A. Samuel. B. Natã. C. Elias. D. Moisés. Tempo. Resposta correta. A. Samuel foi o profeta que ungiu Davi como rei de Israel. Por ordem de Deus, quando Deus rejeita Saul como rei e instrui Samuel a ungir Davi, filho de Jessé, como futuro rei de Israel. 1 Samuel 16. Pergunta 7. Fui o melhor amigo de Davi e filho do rei Saul. Quem sou eu? A. Absalão. B. Jonatas. C. Natã. D. Gideão. Tempo. Resposta correta B. Jonatas foi o filho de Saul e se tornou o melhor amigo de Davi. Eles tiveram um vínculo forte e leal, apesar dos desafios enfrentados. Jonatas também era conhecido por sua coragem e lealdade a Davi. 1 Samuel capítulo 18 versículo 1 a 4. Pergunta 8. Fui um dos filhos de Davi e tentei usurpar o trono de meu pai. Quem sou eu? A. Absalão. B. Josué. C. Caleb. D. Salomão. Tempo. Resposta correta, D. E Absalão foi um dos filhos de Davi e, infelizmente, se revoltou contra o próprio pai na tentativa de tomar o trono de Israel para si. Isso levou a uma dolorosa rebelião na família real. 2 Samuel 13, 18. Pergunta 9. Fui um dos guerreiros valentes de Davi e fui elogiado por minhas proezas em combate. Quem sou eu? A. Benaia. B. Joabe. C. Natã. D. Jonatas. Tempo. Resposta correta. A. Benaia foi um dos valentes guerreiros de Davi e foi elogiado por suas notáveis proezas em combate. Ele era conhecido por sua coragem e habilidade nas batalhas, sendo respeitado por todo o exército. 2 Samuel capítulo 23 versículo 20 a 23. Pergunta 10. Fui um dos irmãos de Davi e líder de uma tropa de guerreiros. Quem sou eu? A. Natã. B. Joabe. C. Abinadab. D. Salomão. Tempo. Resposta correta C. E Abinadab foi um dos irmãos de Davi e também era conhecido por liderar uma tropa de guerreiros. Ele era filho de Jessé. Apesar de sua atuação militar, ele não é tão proeminente na narrativa bíblica quanto outros irmãos de Davi. 1 Samuel capítulo 16 versículo 8. Pergunta 11. Fui um dos filhos de Davi e planejei uma revolta contra meu pai para tomar o trono. Quem sou eu? A. Salomão. B. Adonias. C. Jeroboão. D. Natã. Tempo. Resposta correta B.
Adonias foi um dos filhos de Davi e, após a morte de seu irmão Absalão, ele conspirou para tomar o trono de seu pai. Ele se proclamou rei, mas sua tentativa de usurpar o trono foi frustrada por meio da ação de Batseba e do profeta Natã, 1 Reis capítulo 1 versículo 5. Pergunta 12. Fui um dos filhos de Davi e me destaquei por minha sabedoria em administrar o reino. Quem sou eu? A. Absalão. B. Amnon. C. Salomão. D. Adonias. Tempo. Resposta correta C. Salomão foi um dos filhos de Davi e sucedeu seu pai como rei de Israel. Ele é conhecido por sua sabedoria e habilidade em governar o reino. 1 Reis capítulo 1 versículo 1. Pergunta 13. Fui uma das esposas de Davi e mãe de Adonias. Um de seus filhos. Quem sou eu? A. Mical. B. Batseba. C. Abigail. D. Agite. Tempo. Resposta correta D. Agite foi uma das esposas de Davi e a mãe de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens, para correrem adiante dele. 1 Reis capítulo 1 versículos 5 a 10. Pergunta 14. Fui uma filha de Davi, e sofri uma terrível violência. De meu meio-irmão Amnon. Quem sou eu? A. Elisua. B. Eliada. C. Elisama. D. Tamar. Tempo. Resposta correta D. Tamar foi uma das filhas de Davi e, infelizmente, foi vítima de uma terrível violência sexual cometida por seu meio-irmão Amnon. A história de Amnon e Tamar é relatada em 2 Samuel 13. Pergunta 15. Me tornei esposa de Davi após a morte de meu marido Nabal. Quem sou eu? A. Mical. B. Batseba. C. Abigail. D. Maaca. Tempo. Resposta correta C. Abigail era uma das esposas de Davi. Ela é conhecida por sua inteligência e sabedoria ao interceder em favor de seu marido Nabal, evitando a vingança de Davi contra ele e sua família. Após a morte de Nabal, Davi se casou com Abigail. 1 Samuel capítulo 25 versículo 40 a 42. Pergunta 16. Fui o marido de Batseba e servia como um dos soldados no exército de Davi. Quem sou eu? A. Natã. B. Urias. C. Jeroboão. D. Abiatar. Tempo. Resposta correta B. Urias era o marido de Batseba e servia como um dos soldados no exército de Davi. Após cometer adultério com Batseba, esposa de Urias, Davi tentou encobrir o pecado enviando Urias para uma posição perigosa na batalha, onde ele foi morto. 2 Samuel 11. Pergunta 17. Fui o pai de Davi e um respeitado ancião de Belém. Quem sou eu? A. Saul. B. Jessé. C.
Samuel. D. Urias. Tempo. Resposta correta B. Jessé era o pai de Davi e um respeitado ancião de Belém. Ele era da tribo de Judá e seus filhos incluíam Davi, o futuro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 a 13. Pergunta 18. Fui um dos valentes de Davi, conhecido por matar 300 inimigos com a minha lança. Quem sou eu? A. Abner. B. Josué. C. Eleazar. D. Gideão. Tempo. Resposta correta C. Eleazar era um dos valentes guerreiros de Davi. Em uma batalha contra os filisteus, ele lutou com tanta coragem e força que sua mão ficou grudada à sua espada, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória, matando 300 inimigos em uma única batalha. 2 Samuel capítulo 23 versículo 9 a 10. Pergunta 19. Fui a primeira esposa de Davi, mas meu pai, o rei Saul, me deu a outro. Quem sou eu? A. Mical. B. Batseba. C. Abigail. D. Maaca. Tempo. Resposta correta. A. Mical era filha de Saul e a primeira esposa de Davi. No entanto, seu pai a deu em casamento a outro homem, Paltiel, enquanto Davi estava fugindo de Saul. Mais tarde, ela foi trazida de volta a Davi quando ele se tornou rei. 1 Samuel capítulo 18 versículo 20 a 21. Pergunta 20. Fui o pai de Batseba e um dos valentes guerreiros de Davi. Quem sou eu? A. Eliabe. B. Eliude. C. Eliada. D. Eliã. Tempo. Resposta correta D. Eliã era o pai de Batseba e um dos valentes guerreiros de Davi. A Bíblia menciona sua linhagem em 2 Samuel capítulo 11 versículo 3. Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nesse emocionante quiz bíblico. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Nos comentários, adoraríamos saber quantas questões cada um de vocês acertou. Além disso, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões, experiências e dicas para os próximos vídeos. Sua participação e feedback são extremamente valiosos para nós, pois nos ajudam a melhorar e oferecer um conteúdo cada vez mais envolvente e relevante. Obrigado, e até o próximo vídeo.